Fala, cordelistas! Estamos aqui mais uma vez numa edição especial do Papo de Corredor. Essa edição especial é o Assim Assado, podcast focado em entrevistar pessoas do mercado de food service. Meu nome é Luiz Henrique, sou fundador e CEO do Chef Pro, uma startup residente aqui da Cordel. Aqui do meu lado hoje está o Caio, do Viajar, e nós vamos entrevistar dois convidados especiais aqui, que são o pessoal do Surfisher. Então vou deixar eles se apresentarem um pouquinho aí brevemente para a gente poder iniciar o nosso papo hoje. Sejam bem-vindos aí, muito obrigado. Obrigado pela recepção, obrigado pelo convite. Meu nome é Rogério Fonseca, sou um dos diretores do Surfisher e espero ter uma conversa muito tranquila e agradável aqui com vocês. Queria agradecer pela oportunidade de a gente falar um pouco da nossa casa, da nossa empresa, né? Me chamo Gilson Moreira, também diretor da empresa, mais pro lado comercial. Então, foi um prazer aqui a gente conversar um pouco sobre o nosso dia a dia e sobre as nossas curiosidades, né? Agradecer muito vocês por terem aceitado, né, esse convite. Surfisher, que é um parceiro do Viajar já há um tempo, né? A gente está fazendo essa parceria, inclusive estão surgindo novas parcerias, mas é muito bom, assim, a gente como parceiro entender um pouco como foi a história, né, do Surfisher, como que cresceu, como foi a jornada de vocês, o que levou vocês, né, a fazerem o Surfisher, né? E eu queria saber isso, né? A primeira coisa assim, que eu queria saber, como surgiu o Surfisher, né? O Surfisher Pub. Depois a gente fala um pouquinho do Surfisher da praia, né? Mas como que surgiu o Surfisher Pub e qual foi, assim, os desafios que vocês tiveram para implementar, assim, o pub no início? A ideia do pub, na verdade, ela surge junto com a ideia do Surfisher. Então, o Surfisher, ele veio de inspiração de viagem. A gente visitou Londres, né? Eu visitei a Irlanda, visitamos dezenas de pubs e a experiência que a gente teve na Inglaterra foi algo único. A gente já viajou outros países, mas essa experiência de pub que você consegue ter, né, na Inglaterra ou na Irlanda, né, no Reino Unido e Irlanda, é algo único daquele local, daquela região, né, que a gente não encontra em outros pubs temáticos ao redor do mundo. Tanto é que quando você viaja ao redor do mundo, você tem diversos pubs britânicos ou pubs irlandeses, né, tentando trazer um pouco dessa experiência. E pelo fato da gente ter gostado tanto dessa experiência lá, e não é tão acessível estar viajando para Londres o tempo todo, então quando a gente foi criar o Surfisher, já tinha essa ideia de fazer um pub temático e britânico aqui. Pelas condições, né, que a gente começou a empresa do zero, então a empresa começou com o Gilson lá atrás, através de um delivery, depois a gente foi para a praia para se capitalizar e aí sim conseguir criar o pub do jeito que a gente queria. Sempre foi a principal ideia do Surfisher, ter um pub temático para que as pessoas aqui de Fortaleza pudessem ter um pouco dessa experiência sem precisar sair de casa, sem precisar se deslocar, né, até a Inglaterra para saber um pouco do que é um pub britânico. Então, desde o início era a nossa ideia, né, criar um pub britânico e tentar trazer essa imersão mais realista possível, desde detalhes de decoração, a música, a uniforme dos garçons, os pratos, a formato do cardápio, né, os drinks, um garçom que possa falar inglês fluentemente, caso você queira ser atendido em inglês. Então a gente tentou pensar no máximo de detalhes possíveis para que a pessoa pudesse se teletransportar, né, para um pub britânico. Claro que ainda não é perfeito, a gente tem que adaptar algumas coisas ao gosto cearense para que a gente consiga cativar o público local. Então tem uns traços da nossa cultura ali, seja algum drink local, seja algum um detalhezinho que a gente faz para deixar mais confortável para o público local, mas a ideia é que você entre e você se teletransporte para outro país, né? Uma coisa bem legal que você citou, e assim, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, é realmente a qualificação das pessoas que trabalham lá, sabe? A gente chegou e conversou com gerentes, e ele foi contando a história, cara, aquele garçom ali já
já trabalhou nos Estados Unidos, já teve estabelecimentos nos Estados Unidos. Ele é realmente, assim, elitizado. Aí o barman também, um barman, assim, realmente elitizado. E eu, caramba, tipo, você vê que são poucas pessoas que trabalham lá, mas que as pessoas que trabalham realmente são pessoas de qualidade. E aí foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Porque o Alexandre, né, o gerente, ele falou, cara, eu não ligo de ter, tipo assim, equipe grande, mas eu quero uma equipe qualificada, né, mesmo que seja equipe pequena, mas uma equipe qualificada. E até todo mundo que vai, né, acha que é coisa de Peaky Blinders, né, que eles estão lá vestidos a roupa lá dos pubs britânicos, aí todo mundo acha que é temático Peaky Blinders, já escutei gente falando isso aí, mas é bem legal que vocês se preocupam até com o detalhe da qualificação, assim, extrema dos atendentes. Hoje é uma das maiores dificuldades, né, que a gente tem no mercado gastronômico como um todo, né, a qualificação profissional. E a gente fala isso não só porque a gente sente as dores, mas porque a gente conversa diariamente com outros empresários do ramo, né, a gente faz parte da Brasel, né, que é a Associação de Bares e Restaurantes, né, do Brasil, e dentro da comunidade local é uma das maiores dores. E a gente entende que esse pode ser o nosso diferencial. Se a gente conseguir tiver uma equipe unida, né, e trabalha num ambiente confortável, num ambiente tranquilo, num ambiente prazeroso, né, que o cara saia de casa e não seja um martírio ir trabalhar, mas que a gente tenha essa conexão entre a equipe e que eles sejam qualificados, né, seja a gente trazendo alguém já qualificado de fora, como foi o Ricardo, ou a gente qualificando alguém que queira, né, mas que ainda não tem a experiência necessária. A gente também tem caso lá de auxiliar de cozinha, né, que foi promovido agora dentro do grupo para cozinheiro, porque se qualificou. Então, essa busca por um profissional de mais alto nível, né, gera um custo maior, até por isso que a gente tem uma equipe mais reduzida, mas a gente consegue entender que a produtividade dele é melhor. Ele sozinho, ele consegue atender o que um funcionário e meio, 2 funcionários fariam, né, porque ele tem mais experiência, ele tem mais desenvoltura, ele tem os atalhos, né, do dia a dia para fazer um trabalho melhor. Então a gente consegue remunerar o funcionário melhor, ele trabalha mais feliz, ele é mais qualificado e a gente acaba ganhando, né, nessa percepção que o cliente tem de que a gente está trabalhando com um time mais profissional, digamos assim. E mantém a equipe, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas desse mercado também é a mudança que tem sempre, né? Então é muito comum você ir num canto, vai lá outra vez, a equipe já mudou quase toda, então você acaba perdendo ali o padrão, Então acho que isso aí é um ponto interessante de citar isso, né? Manter a equipe, qualificar a equipe que está lá dentro, para evitar esse turnover. O turnover de gastronomia ele é altíssimo, é um dos maiores se você olhar dos setores, principalmente setores de comércio, devido a gente tem uma parte mais técnica, a gente tem pós-pandemia, durante a pandemia, cerca de metade dos bares e restaurantes da cidade fecharam. A gente tinha aí quase 20 mil cadastrados, durante a pandemia isso caiu para 9 mil. E o pós-pandemia, hoje a gente tem quase 40 mil bares e restaurantes cadastrados na cidade. Então isso mostra o quê? Que durante a pandemia quebrou, né, muitos empresários, mas no pós-pandemia o cara que não era da gastronomia, ele perdeu o seu emprego, ele foi demitido, ele quebrou na sua outra área, ele viu na gastronomia uma área de acolhimento, onde ele poderia montar o seu negócio. E isso faz com que o mercado, né, tenha uma demanda grande por profissionais, a gente tem uma baixa qualificação dos profissionais, então as empresas contratam e demitem na esperança de conseguir encontrar aquele bom profissional, e muitas delas não se preocupam até em qualificar o profissional, é sempre uma busca incessante por achar o cara perfeito e acaba fazendo com que o turnover seja altíssimo. A gente tem um turnover elevado comparado com todas as áreas, mas quando a gente olha só para o setor gastronômico, o nosso turnover é baixíssimo. A gente tem a maioria dos nossos funcionários, né, então a nossa casa não tem 3 anos ainda, e a gente tem boa parte dos funcionários aí que estão com a gente desde o início, tem maioria deles, né, com mais de anos de casa, tirando férias, então a gente tem um turnover baixo comparado com a média do mercado. Isso se dá, eu acho que principalmente pela nossa tentativa de tornar um ambiente de trabalho saudável, salubre. A gente não permite que tenha
ninguém grite com ninguém, que ninguém levante a voz, que ninguém xingue, que ninguém desrespeite, né? A gente não trata ninguém assim, a gente não permite que nossos líderes tratem assim. Então a gente acaba tentando fazer com que o ambiente seja um ambiente leve e agradável, já que a gente passa mais tempo com a galera do que nossas famílias, por exemplo. A gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. E outra coisa que a gente tenta fazer também é qualificar. É pegar um cara, é dar uma segunda chance, é ensinar, é treinar, é mostrar como é a maneira correta, é explicar o porquê dele estar fazendo aquilo. E aí, quando ele enxerga o porquê, ele compra a ideia, ele faz por conta própria, e a gente acaba vendo um funcionário que vai evoluindo, ele percebe essa evolução, e ele fica agradecido e acaba ficando na nossa casa, mesmo às vezes quando é assediado por outras empresas, né? Isso aí é um baita diferencial mesmo, assim, principalmente pensando dentro da cozinha, né? Porque durante muito tempo foi até romantizado essa questão da cozinha ser um ambiente super estressante, de gritaria, do chefe gritando com todo mundo. Então, né, isso era até meio que romantizado no mundo da gastronomia. E a gente vê que hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de atitude, né, de comportamento. Então é muito interessante vocês tocarem nesse assunto aí, que a gente vê aí a evolução, né, na organização do negócio. Essa romantização a gente vê muito inspirada em Hollywood, né, digamos Exato. assim. A gente vê filmes e séries que tratam disso, Hell's Kitchen, a gente tem sempre ver alguns exemplos, ou exemplos de filmes mesmo. E eu sou novo no mercado, mas acredito que era assim realmente nas cozinhas, mas conversando com grandes chefes, com grandes influências, olhando a área da educação, né, o ambiente hoje de gastronomia na área educacional, mostra-se que isso, no longo prazo, médio e longo prazo, é prejudicial a todos os funcionários, né? Então a gente tenta fazer essa transformação também dentro da nossa cozinha, né? Com métodos e processos, né, com respeito, com hierarquia, claro, mas com que a gente consiga resolver tudo no diálogo. E, assim, uma coisa que vale lembrar é que aqui na Cordel a gente fala muito sobre inovação, né? Então é que aqui a gente bate muito em inovação. E o Surfisher foi uma inovação muito grande, tanto é que foi o que chamou nossa atenção, né, do Viajar, quando a gente procurou vocês para fazer as primeiras parcerias, porque, como você falou, né, depois da pandemia, e foi uma coisa que a gente notou, cresceu, muitos restaurantes abriram, mas a gente sempre procurou passar para os nossos seguidores algo que fugisse um pouco da bolha, sabe? E aí, quando a gente vê um pub britânico, a gente, caramba, não é uma coisa que você encontra em Fortaleza facilmente, né? E aí foi quando eu falei com os meninos do Viajar pra gente ir lá gravar. E além disso, né, a inovação muito grande que, assim, chamou nossa atenção, que foi o tema do nosso vídeo, que acho que realmente é o diferencial de vocês, assim, é o Joker, né? Que é realmente uma bebida criada lá na hora pelo garçom, num bate-papo com você e tal, quando você pede o Joker. E, assim, realmente foi a inovação. Quando vocês fizeram, assim, essa proposta, já imaginaram que ia ser esse sucesso todo que foi do Joker? Na verdade, assim, era uma brincadeira, né, que a gente começou mesmo com uma brincadeira, porque quando eu comecei a estudar coquetelaria, eu fiz um curso no intervalo ali da pandemia, entre o primeiro e o segundo lockdown, né, que a gente voltou a ter ali o presencial e depois parou de novo. E nesse meio tempo eu fiz um curso de coquetelaria onde o professor ele não ensinava receitas. Então é muito... a gente, quando vai aprender coquetelaria ou algumas coisas de gastronomia, né, as pessoas se atêm muito à receita. E esse curso que eu fiz, ele ensinava você a harmonizar com os ingredientes que você tinha em casa, com os ingredientes que você tinha na casa de um amigo, você fazer os drinks, né, da sua cabeça. E não só pegar uma receita pronta e replicar. Replicar uma receita tem alguma técnica, mas é muito mais fácil do que você realmente criar um drink e até julgar se aquele drink tá bom ou não. E isso ficou na minha cabeça. Caramba, eu não preciso estar seguindo receita, né? Eu sabendo harmonizar, eu consigo fazer um drink legal com aquilo que eu tenho em casa e tenho essa capacidade de estar criando drink. Então, quando a gente foi montar o nosso bar, né, a nossa carta de coquetelaria, essa foi uma ideia.
porque não existe um drink padrão que atenda o gosto de todo mundo. A gente vê pessoas que gostam de drink mais amargos, de drinks mais cítricos, de drinks mais frutados. Um drink para mim não é tão bom quanto para minha esposa. Ela gosta de drink mais docinho, eu já gosto de menos doce, eu já acho que fica mais enjoento. Então não existe aquele drink perfeito. O drink perfeito é o drink perfeito para você. E na coquetelaria, né, a gente conseguiu encontrar ali o Joker, né, que a gente faz essa brincadeira do drink coringa, mas ele vai misturar elementos que sejam bons para você. É um desafio, porque o barman, né, tem que ter esse feeling, né, de saber criar um drink na hora, então não é todo profissional que tem essa capacidade, né, de saber montar um drink e ele ficar harmônico e ainda de acordo com o gosto do cliente. Mas quando a gente começou a testar, a gente viu que dava certo e o cliente se sente prestigiado, é um atendimento personalizado, é algo único. A gente tem vários exemplos de situações bem legais. O Jus pode até falar de uma que teve lá recentemente, mas eu lembrei de uma aqui que o barman fez um drink para o rapaz e ele gostou muito. E a pessoa que estava do lado dele falou assim, eu quero um drink igual a esse. E aí o rapaz falou assim, não, esse drink é meu, pede um para você, porque esse aqui é o meu drink, né? Meu. Então tem até aquela sensação de pertencimento, né? Que aquilo ali foi feito para ele, que leva o nome que o cliente quiser. E eu acho que isso é uma forma de você atender pontualmente. É isso que a gente vê em todas as áreas, quando a gente tem um atendimento mais personalizado, mais individual, né, você consegue agradar mais o cliente, você consegue atingir aquele cliente, né, que tem um gosto particular dele e não está sendo atendido ali em massa, e você consegue fazer com que ele compre a ideia, compre a casa e fique feliz ao sair de lá sabendo que foi algo feito. E só um adendo, que assim, é muito legal, que o ambiente de vocês é realmente um pubzinho muito intimista, então sempre que eu peço o Joker, né, eu sento realmente lá com o barman, eu até esqueci o nome dele. Gabriel. Eu sento lá com o Gabriel e ele vai lá conversando comigo assim, fazendo e conversando comigo e eu gravando lá pra eu, realmente se eu gostar da receita eu repetir depois. Mas é muito legal, assim, essa proximidade que tem entre, que tem bares ou outras cozinhas que você nem vê, né? Profissional trabalhando e tal, e você não só ver, mas como conversar com ele, falar, não, bota um pouco mais disso aqui e tal, é bem legal mesmo. É uma característica bem marcante da gente, né? A gente vai um pouco para atendimento, né? A questão do atendimento personalizado, a gente entende que é importante, né? Então, o Joker, essa conversa que você tem com um profissional, ela é importante porque você cria ali um laço com um profissional, né? Você realmente senta, troca uma ideia e torna isso uma imersão, né? Um ponto ali de conversas, né? E descontração. Então, tem até aquela questão de vou só tomar um drink no bar, né? E são poucos os bares em Fortaleza que dão essa oportunidade, né? De você estar sentado no bar, né? Ter aquela sensação de, vou pedir meu drink aqui, vou ver como é que faz, né? Então, você vê o movimento e aquilo tem atraído bastante a atenção do público, né? É bem legal também que você falou isso aí, porque eu não tive ainda essa oportunidade, porque, enfim, mas inclusive quinta-feira nós vamos lá para fazer as gravações, né, dos eventos que a gente vai comentar sobre, mas também eu já tinha comentado com o Ricardo várias vezes que quando começa essa temporada da NFL, né, que ele morava nos Estados Unidos, ele acompanhou lá o futebol americano, eu ia lá só para assistir o jogo com ele, porque realmente a gente trocou muita ideia quando eu fui, o cara é realmente muito gente boa, então é muito legal, assim, como você falou, e eu tô aqui para provar que é verdade. Eu falei, cara, quando chegar setembro eu vou lá levar minha camisa do meu time e a gente vai eu vou tomar umas lá, né, e trabalhando, e aí a gente vai assistir os jogos da NFL junto lá, e ainda vai acontecer, acho que quinta-feira vai dar certo. A gente tem essa experiência, né, de bar, que a gente quando foi também montar o pub, a gente saiu visitando e pegando referências, né, dentro da cidade de Fortaleza. E uma das coisas que a gente percebeu é que você tem vários e vários restaurantes que tem um bar belíssimo, com pedra bacana, com pedra bonita, com uma estrutura atrás, com as garrafas aparentes, mas você não tem uma banqueta para você sentar no bar.
Então você tem um bar bonito, mas você vai sentar na sua mesa, longe do bar, e você não vai conseguir, às vezes, ter essa experiência de trocar uma ideia, né, com o barman que está ali do outro lado e que está preparando o seu drink, que pode fazer alguma coisa mais personalizada. Então, quando a gente foi criar o pub, a gente queria que as pessoas sentassem no bar, como a gente vê nos filmes, como a gente vê em que eu séries. acho que é meio que a definição do que é pub, né? Não sei se eu sou leigo nisso, mas assim, para mim pub é justamente essa cultura de você ter o balcão, sentar ali, conversar, que é bem diferente. E muita gente hoje em dia fala que é pub, o nome pub tá muito na moda, mas não tem um balcão onde você possa sentar, né? Acho que é um baita diferencial. A gente ainda tem um pouco da resistência, como o Rogério disse, né? A gente é um pub inglês, né? Pub pequeno, né? Como você disse, bem intimista. É um local que realmente é exclusivo. Em pouco tempo ali lota, são pessoas sentadas em uma média de 60 pessoas, né? Então realmente é concorrido, né, nos dias de pico. Mas a gente ainda tem muita resistência, a gente queria muito trazer mesmo a imersão do pub, que é o pessoal ficar em pé, né? Colocar um bistrô e trabalhar mesmo, o pessoal em pé, curtindo, de repente com uma banda, tocando ali de forma mais ativa, né? Mas a gente tem dessa resistência. Então a gente tem que trabalhar isso aos poucos, não adianta a gente querer obrigar que as pessoas fiquem em pé, né? Mas entra pelo bar, a gente está conseguindo aos poucos, né? Inclusive o bar fez a gente, de certa maneira, perder algumas mesas, porque a gente queria realmente colocar o bar, né? Porque era o ponto alto do projeto, né? Cara, tem que ter um bar central, que as pessoas vendo o profissional trabalhar. E eu acho que deu certo, que hoje a gente está exatamente conversando aqui sobre isso e lembrando já de alguns fatos que aconteceram, né? Eu acho que é uma questão cultural, né? Como você falou, realmente no início pode ter essa resistência, Sim. Mas talvez com o tempo ali as pessoas se acostumam com aquilo, porque eu, particularmente, adoro essa experiência de sentar no balcão, como tu falou, né? Eu acho que é bem mais interessante. Aí, puxando um pouco dessa questão até cultural, da experiência, assim, queria entender um pouco mais, assim, né? Voltando lá pro início, mas assim, você falou das viagens, de pesquisa. Queria entender assim, de onde nasceu esse conceito e como foi mais ou menos a estruturação. Por exemplo, nessa viagem, já foi com um caderninho anotando as ideias, já foi viajar pensando em abrir um bar aqui, ou aconteceu? Se puder citar um pouquinho assim como é que foi essa jornada. E também, aí, só para complementar, qual a ligação também de tudo isso com a questão também do Surfisher Praia, né? A ideia inicial veio do Gil, acho que ele pode falar melhor. 2017, eu ainda trabalhava no multinacional, né, representante, vendia tinta na época, né? E numa das minhas férias a gente viajou para fora, né, um grupo de amigos, minha esposa também, e em Londres a gente, é como se, comparando aqui, é como se o fish and chips fosse o cachorro quente, né? Então você vê o fish and chips em todos os locais, né? E uma matéria-prima que a gente tem abundância aqui, né? Peixe, batata, né? Então, veio aquele estalo, né? Pô, cara, isso aqui no Brasil não tem, né? Você vê muito frango frito. Você não vê muito peixe frito na maneira como a gente serve, né? Realmente popularizando o fish and chips mesmo, né? E veio a ideia. Então eu falei, cara, no dia que eu sair, né, eu vou colocar um pouco da minha energia nisso e vamos ver o que dá. E aí foi uma história longa, se a gente contar aqui tudo como foi que aconteceu. Mas o Surfisher, ele começou no delivery, né? E eu me orgulho em dizer isso, porque a gente tem um senso de construção muito bem definido, né? Eu acho que é o que nos orgulha muito, né? A gente olha para trás e olha para o que a gente está construindo e o que a gente ainda quer construir, né? Então, a gente veio à praia, foi à beira-mar, né? O Rogério e o pai dele, o pai do Rogério está na beira-mar desde os anos 80, né, Rogério? E quando veio a nova beira-mar, como a gente já era amigo, ele me conhecia, sabia da história do Surfisher, né? E aí ele eu era um fã da marca, porque eu já tinha ido para Irlanda, já tinha ido para Londres, já tinha vivido um pouco disso, né? O Rogério é um cara muito viajado, né? Então ele viveu muito disso também, né? Então a gente juntou ali as ideias que tinha, né? Eu costumo muito dizer que o Rogério, ele veio para colocar cereja no bolo, né? Então muito do que o Surfisher passou a ser, passou por ele, né? As ideias também, o pai dele muito também como mentor, é um cara que nos dá muitas ideias e também, né, coloca a gente também com o pé no chão, né? Então a beira-mar, ela veio para ser uma vitrine para o negócio, né? Então, somado ao trabalho, né, a gente tentou fazer um pouco diferente do que a beira-mar fazia, né? Um novo equipamento, então vamos vir também com uma nova proposta, vamos aproveitar essa onda
né? E aí pode falar um pouco da partir daí. Entrando em um pouco mais de detalhes, a gente começou literalmente do zero, né? A gente é vítima da pandemia, então durante a pandemia, né, o Gilson saiu da Sherwin-Williams, eu trabalhava na Oi, trabalhei 14 anos também na Oi, então também vinha de uma grande empresa, onde dentro dessa grande empresa aprendi muito sobre processos, sobre métodos, sobre hierarquia, sobre riscos, controle, então, e o Gilson na Sherwin-Williams, que é empresa mundial, né, também a mesma coisa, vendas, gestão, liderança, e com isso, quando a gente resolveu empreender, a gente basicamente tinha ali as rescisões, o dinheiro da rescisão, e foi onde a gente resolveu começar. Meu pai tinha esse equipamento que tinha acabado de receber na Beira-Mar, a gente fez uma reforma, e o primeiro dia que a gente abriu, a gente tinha uma geladeira, um freezer horizontal e a cerveja no isopor. Então a gente literalmente começou do zero, né? Pegou o equipamento do delivery, a gente parou o delivery para começar um local físico, que a gente entendia que visualmente, aproveitando o timing aí do pós-pandemia, onde as pessoas iam... o ritmo do delivery ia diminuir, e aconteceu, e as pessoas iam querer sair de casa. Então a gente foi para a Beira-Mar como vitrine. Mas na Beira-Mar ela é um grande shopping onde a prefeitura tem regras muito restritas para o que você pode ou não pode fazer. O que isso é bom para não ficar uma bagunça como era a Beira-Mar antiga. Então essa nova Beira-Mar ela é muito rígida nesse sentido. Em compensação, a gente não consegue colocar tanto da nossa identidade porque a gente tem que seguir essas regras. Então desde o início da Beira-Mar a gente já tinha a ideia de que vamos expandir. A Beira-Mar aqui vai ser o trampolim para a gente ir para o que a gente quer, que é abrir um pub, depois abrir um segundo pub ou alguma coisa assim. E a gente montou a unidade da Beira-Mar e foi um sucesso. A gente teve uma receptividade muito boa do público, justamente porque a gente estava fugindo do padrão barraca de praia. Então, antigamente, o que era comer na beira-mar ou comer numa barraca de praia? É aquele peixe inteiro, no tacho, com a salada crua de alface, tomate, cebola crua, uma batata frita e farofa. Esse era o padrão, e baião de 2. Esse era o padrão de um prato em todas as barracas da beira-mar. E a gente, quando foi para lá, a gente pensou, cara, a gente não pode ser mais do mesmo. A gente não vai tocar forró. Eu gosto de dançar forró, conheci minha esposa dançando, mas a gente vai colocar rock na Beira-Mar. Então a gente vai pegar uma pegada britânica, vamos trazer o Fish and Chips para Beira-Mar, vamos colocar um rock, vamos fazer um atendimento diferenciado, um cardápio diferenciado, com produção própria. Então tudo que a gente vende lá a gente vai produzir, que sim, a gente vai conseguir garantir a qualidade. Isso. Então o petisco que a gente cria, que é um bolinho de carne de sol, ele é pesado individualmente, a massa é pesada, o recheio é pesado individualmente, para garantir que quem comeu o bolinho há um ano atrás, hoje e daqui a um ano, seja exatamente ali no mesmo padrão. E com isso a gente foi evoluindo, crescendo, a gente chegou a ter filas e filas de espera durante a novidade, né? O Fortalezense tem muito disso de novidade lá na Beira-Mar. E aí a gente conseguiu se capitalizar, estruturou a empresa no primeiro ano. No segundo ano a gente já deu o segundo passo, que era abrir o pub. Então o pub, a Beira-Mar, ela foi inaugurada dia 2 de dezembro de 2022, de 2021, e 2 de dezembro de 2023 a gente inaugurou o pub, ou seja, 2 anos depois, exatamente. Foi na mesma data mesmo? Mesma data. 2 de dezembro. Então a gente conseguiu, era essa briga por inaugurar a segunda casa com menos de 2 anos. A gente correu, conseguiu inaugurar, então hoje o pub está com um pouco mais de 9 meses, né, 10 meses, e veio por conta da Beira-Mar. Então a Beira-Mar ela foi uma vitrine para a gente construir algo que a gente queria. Então a gente tem essas etapas. E você falou da vitrine, né? Só um adendo aqui, pegar esse gancho, que realmente, assim, para quem não conhece, né? Até falando aqui, uma bela de uma vitrine, porque eu conheço lá desde assim que abriu. Fala pra gente há muito tempo. Porque a gente é mais do pub, né? A gente visita mais o pub. E tem isso, a gente tem cliente que conhece o pub e nunca ouviu falar da Beira-Mar, e tem gente que conhece a Beira-Mar e nunca ouviu falar do pub. Exato, eu conheci o pub por conta deles, de verdade, apesar de que os garçons lá, o pessoal já tinha me falado do pub, mas eu nunca tinha ido. Mas assim, é uma vitrine maravilhosa, você ficar ali naquela, tipo uma varandinha, né? No pôr do sol ali, comendo fish and chips, tomando um chopp, escutando um Oasis, por exemplo, é maravilhoso. Então, para quem gosta, fica a dica aí, que é uma experiência incrível.
né? E o pub também, aí sim, com muito mais imersão, né? Nessa experiência que vocês querem passar de pub, de uma pegada britânica, assim. Então realmente acho que foi... Pouco disso também. A gente, quando foi criar, a gente criou pra gente, né? Eu lembro da ver o Gilson lá ainda, antes de começar as obras, né? A gente parava, olhava assim, o Gilson falava, Rogério, já pensou a gente colocar aqui, do jeito que tá aqui, se a gente colocasse aqui só uma mesinha, um isopor com a cerveja, já era massa. Imagina você ter toda uma estrutura por trás de atendimento, de garçom, justamente com o ambiente, com o pôr do sol, com aquela brisazinha, a gente pode falar, meu escritório é na praia, né? Então essa acho que foi o primeiro passo, a gente criar algo pra gente, né? Tem também uma curiosidade, né? O Surfisher, / Surfisher na praia, ele foi o primeiro quiosque na orla a ter chopp, né? Foi até uma curiosidade, porque você colocar uma chopeira na beira da praia não era tão comum, né? Então, como eu vim de indústria, como o Rogério também veio do mercado, a gente tinha muito isso, né? Cara, vamos montar uma apresentação, vamos mostrar quem a gente é e onde a gente quer chegar. Então a gente foi lá, na época era um outro fornecedor ainda, né? Pode falar o nome da marca? Pode, com certeza. Não, pode falar, né? Então o primeiro fornecedor foi a Heineken, né? Então a gente fez uma apresentação e foi bacana porque a gente ouviu do representante da Heineken, cara, eu tô esse tempo todo no mercado e eu nunca ninguém fez uma apresentação para mim. Então a gente, quando ainda era uma fase bem embrionária, né? Tava nascendo ainda ali, a gente já começou diferente. Então a gente acredita muito em processo, a gente acredita muito nessa questão do tempo, né? De construção. Então a gente levou o chopp para Beira-Mar e aí 5, 6 meses depois tinha lá seus 4, 5 quiosques também implementando chopp. Então a gente quebrou também essa barreira, né? A gente entende que a cerveja de 600 é maravilhosa, a long neck, a importância, mas posicionar também um produto diferente num local como a Beira-Mar, eu acho que foi importante não só para o negócio, mas também para o cearense, né? Você dá uma qualidade melhor para o público cearense estar indo para a Beira-Mar, né? E não ser só uma avenida de dormitório, né? Acho que ali tem total potencial, e já, né? Um local de encontro, tanto de amigos como de família, né? Hoje você vê a família indo para a Beira-Mar não só para tomar água de coco, mas para fazer uma refeição, para ali fazer um happy hour com drink, que seja com chopp, né? Com petisco. E era o nosso intuito, desde o início, né? Não basta só a gente ter um bom equipamento, né? O bom equipamento ele vai caminhar com um bom serviço. Não adianta eu ter e não servir um produto de qualidade. Então, até reforçando o que o Rogério disse, né? A gente, com um ano, a gente já produzia nosso próprio produto. A gente tem uma produção própria, né? Uma fabricação própria. O que nos dá uma segurança e garante uma qualidade, né? De longo prazo para os nossos clientes. Então, e até a agilidade, a questão da sim, tem até uma questão curiosa. Voltando aí para a parte de processos, né? A gente tem um amigo, Renan, vou até falar para ele assistir esse podcast depois. O Renan, ele é um cara Salve muito... Salve pro Renan. Ele é um cara muito crítico, né? Mas um crítico no bom sentido. É um cara que gosta de coisa boa e é um cara que dá muito feedback, né? Seja ele negativo, seja ele positivo. E a gente serviu um dadinho de tapioca, que ele era um dadinho pequeno, e até me incomodava, vou ser franco aqui com vocês. Só que o preço era dentro da normalidade, e um dia o Renan foi lá com a esposa dele, comer esse dadinho de tapioca. E ele pediu esse dadinho de tapioca, e quando ele acabou, ele foi e falou, cara, aumenta esse dadinho aí, cara, que tá muito pequeno. Então, o tempo de resposta foi 24 horas. Foi uma mensagem de WhatsApp. A gente passou para a nossa produção, pessoal, vamos aumentar o dadinho de tapioca, ver como é que ele se sai, né, e vamos ver o resultado disso. E de um dia para o outro, não, a gente mudou o dadinho de tapioca, que é uma coisa simples, mas que a história é para contar, né, e fala um pouco do nosso processo, né, de profissionalização da empresa. Né. Então, o tempo de resposta é outro, né, a garantia da qualidade do produto, né, isso tudo somado ao que a gente já está falando aqui se fosse um produto terceirizado, provavelmente tinha que ligar para o fornecedor, ele teria que ver se poderia atender nossas exigências, negociação, preço, e com a produção própria não. A gente consegue ter muito mais flexibilidade para atuar, né, positivamente em casos de problemas ou até novas demandas. Quero criar um novo prato, quero modificar um prato, quero fazer um experimento, quero criar um prato só para uma ocasião especial. Então hoje a gente tem muito mais flexibilidade porque a gente controla o processo, né, a cadeia toda fim a fim.
E a pergunta que fica é, o Renan voltou lá, provou e aprovou? Não, ele voltou e ele disse que o nosso hambúrguer é o melhor da cidade, né? E é um mas cara, muito bom, é. E é um cara crítico, tá? Então, já comi algumas vezes. Eu confio, Renan, cara, valeu. Eu realmente confio na palavra, porque o cara, ele realmente preza a qualidade, né? E o Fish and Chips também, só para finalizar essa parte aqui, o empanado dele é diferente. É um negócio diferente, é muito bom, realmente, assim, E não é um empanado que você vê normal por aí. Sim. Não sei se é um segredo aí, se vocês não quiserem falar, mas acredito que seja uma farinha panko, alguma coisa diferenciada. Só um detalhe sobre o segredo, né? A gente até conversava sobre isso no início do negócio. Os nossos produtos, qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de gastronomia, assim, um cozinheiro, um chefe, vai entrar lá e vai conseguir perceber o que é feito. A questão pra gente não é a massa, um tempero especial, nada disso. São os processos. Então, o nosso maior segredo é trabalhar dentro dos processos, focando em qualidade, focando em atendimento, porque o produto em si, hoje em dia, a gente consegue replicar, mas replicar toda a nossa cultura, a nossa experiência, eu acho que aí é onde está o nosso diferencial, né? Falando um pouco do Fish and Chips, eu sou suspeito para falar, mas é muito bom, né? Então, voltando, vocês vão ouvir muito a palavra processo aqui, né? Então, a gente até conversou ali fora um pouco do que está nos bastidores, né? Para eu ter um produto, uma fritura sequinha, como você elogiou, um panko de qualidade, não é só o peixe ser um peixe de qualidade, não é só ter uma batata frita que é usada numa grande rede. Então, por trás tem um processo de preparo, de posicionamento, né? A gordura que a gente trabalha é uma gordura vegetal de palma ou algodão, então a gente não trabalha com óleo saturado, né? E tudo isso o cliente ele sente na ponta, né? Então, não é barato. De falar para você que é barato, não é. A gente está todo dia fazendo cálculo. Né? Muitas das vezes a gente não consegue manter e acompanhar a inflação, né? Porque é algo que é uma inconstância, às vezes sobe, às vezes baixa. Então, a gente sempre está calculando isso, mas sem abrir mão da qualidade. É uma coisa que a gente não negocia. Né? Cara, eu prefiro tirar um produto se eu entender que eu vou ter que diminuir a qualidade dele. Né? Seja numa gordura, seja num tipo de peixe, a gente não muda. A gente realmente mantém, que é para ter a percepção que você teve. Quando a gente fala em Fish and Chips, a gente está falando basicamente de batata frita e peixe. No fim, ela é batata frita e peixe. É a maneira como você apresenta para o cliente, né? E a maneira como você prepara. Eu acho que não é só pegar... Muita gente que a gente visitou, como o Rogério falou, a gente visitou alguns locais, então teve restaurante colocando isca de peixe e chamando de Fish and Chips. Então eu entendo que é um peixe empanado, mas tem toda uma história por trás. E a gente tem os dois tipos de empanado, né? Respeitando a cultura cearense, né? Também valorizando a nossa cultura, não tinha como eu só pegar e fazer o Fish and Chips original, né? Que é da massa da cerveja, que é o trigo fermentado com a cerveja. Né? Ele tem uma carga maior de gordura, porque o trigo ele retém mais essa gordura. E é cultural de Londres, né? Então quem mora em país frio costuma consumir comidas mais gordurosas, mais oleosas. E a gente resolveu adaptar também, tendo as duas opções, claro, para cá, para o Ceará. Né? Então você tem as duas opções. A opção do panko, né? E é até interessante porque os dois negócios, eles realmente eles mostram o que é a pegada de cada um. A praia, ele tem uma curva muito maior do panko, do Fish and Chips, que é no panko, né? Que é o crocantezinho. Né? E o pub, ele tem muito mais, uma coisa muito maior, muito mais acentuada no Fish and Chips da massa da cerveja. Né? O que deixa realmente bem definido o que é cada negócio. Né? Então, da imersão, você está no pub, a gente já teve muito feedback. Pô, cara, eu tô aqui num pub britânico em Fortaleza comendo Fish and Chips. Né? Do mesmo jeito na praia, né? A gente teve até aquele cliente, um cara de torcedor do West Ham, na Inglaterra. Era. E o cara chegou lá e com a família dele também. E ele fez a gente trocou uma ideia ali, né? E ele fez uma ligação, uma videochamada direto lá com a Inglaterra, com a família dele, que estava na Inglaterra. Diz, cara, tô numa praia do Brasil comendo Fish and Chips. E é melhor do que o nosso. Ele ainda brincou, né? Então, assim, mas ele era brasileiro? Não, ele era inglês. Estava passando férias aqui, uma tatuagem. Reconheci pelo símbolo do time, né? A gente trocou uma ideia.
E ele falou, cara, é incrível, porque não é normal, tá no Brasil com fish and chips, né? E ainda disse que é melhor do que o de lá. Não, ele ainda falou, cara, melhor do que o que eu também acho, que eu já comi lá em Londres também, tive essa oportunidade. Sim. E quando eu comi o de vocês é diferente, como eu falei, realmente. A gente fala assim, o brasileiro, ele gosta de melhorar as coisas, né? As pessoas sempre brincam, o nosso cachorro quente é melhor, nossa pizza é melhor, nosso sushi é melhor, e o nosso fish and chips também é melhor, né? A gente tentou não mudar muita coisa, né? Não implementar muito. Mas a gente tem o nosso tempero, né? Tem a mão do cearense ali, tem a mão do brasileiro. E acho interessante só pegar esse gancho também, essa questão da cultura, né? Então, assim, mesmo vocês trazendo toda essa experiência britânica, né? Essa característica aí marcante do negócio de vocês, mas ao mesmo tempo valorizando também a nossa cultura, né? A gente tem uma cultura muito forte de gastronomia, né? No Ceará, no Nordeste como um todo. E eu acho interessante isso, né? Então, mesmo pegando aí toda essa característica de fora e tal, trazendo essa questão britânica, ainda assim consegue mesclar ali um pouco a cultura cearense, com as nossas características e tal. É um ponto importante aí para citar também. A gente tenta ir até onde não vai desvirtuar o negócio e que a gente consiga valorizar. Por exemplo, dentro da nossa carta de drink, a gente tem todos os drinks autorais que são com nomes de bandas britânicas, trechos de músicas, né, influenciados por bandas britânicas. Então você tem o drink Pink. É o do I Wanna Know, do Arctic Monkeys, aí tem da Amy Winehouse. E eles são conectados, né? As cores dos drinks com o nome, com o trecho da música, foi tudo individualmente pensado, né? Com alguma coisa relacionada à música. Mas a gente tem também, dentro dos drinks, drinks autorais que são em homenagem ao Ceará. Então a gente tem lá a cachaça cheirosa, que é feita e produzida aqui no Ceará, que está também em grandes casas, né? A gente tem lá 2 drinks, que é o Mary Bonita, né? E o Sir Lampião. A Lady Maria Bonita e o Sir Lampião, né? Então, fazendo um pouco da nossa cultura também. E a gente faz com cachaça local. A gente tem... Inclusive um abraço aí pro Emerson, pela força e pela parceria de sempre. Nossa cerveja, o nosso chopp, a gente coloca um chopp, apesar de ser um chopp na IPA, mas ele é produzido pela Brewstone, que é uma cervejaria local. Então a gente tenta também sempre trazer elementos da cidade para valorizar a parceria, né, com a cidade, prezando, né, não só pela sustentabilidade, mas fomentando outros negócios dentro da cidade. Então a gente, na Beira-Mar, a gente tem a sobremesazinha lá simples, que é um brownie com sorvete, mas esse brownie que a gente não produz por ser um doce, nosso foco não é em doce, né, a gente compra de um fornecedor local. Então a gente sempre tenta fazer essas parcerias, né, com empresas locais para fomentar também o negócio, o empreendedorismo dentro da cultura cearense. E a gente até brinca, né? Tem alguns pratos que os clientes pedem, né, e não faz parte do cardápio britânico. A culinária britânica tem algumas referências, mas ela não é aquela principal referência em gastronomia mundial quando se fala de culinária. Então as pessoas sentem falta de alguns produtos. E como é que a gente brincou no pub para trazer esses pratos para o nosso cardápio? A gente colocou lá, experiência britânica em Fortaleza. Então a gente pega uma foto da rainha quando ela veio aqui no Brasil, né, e conheceu o Pelé, e qual é o prato que eu iria oferecer para a rainha quando ela viesse no Brasil. Então a gente coloca lá pratos brasileiros, que seriam pratos que a gente ofereceria para um gringo, para o inglês, para alguém que quer conhecer um pouco da nossa culinária. Então a gente consegue ali justificar, né, o porquê da gente ter alguns pratos nacionais no nosso cardápio, né, com essa analogia de o que eu iria oferecer para o inglês quando ele viesse aqui ao Brasil. E consegue colocar produtos, né, locais também e fazer atender aquele público, né, que não simpatiza com todos os pratos que são britânicos. Eu acho que fica aqui uma dica de negócio, né? Que também nosso podcast é voltado para o público de empreendedorismo, startups, e a gente consegue observar muito claramente que atenção aos detalhes, né? Então, assim, nada é por acaso, tudo é pensado, tudo tem uma estratégia, tudo tem um storytelling por trás. Então, acho que é um ponto interessante aí para a gente frisar aí também nesse episódio, muito bom. A gente queria até, no finalzinho, perguntar para vocês dicas que vocês querem dar para as pessoas que querem começar a investir na gastronomia, né? O pessoal que está começando a empreender agora. Mas agora eu queria perguntar para vocês, né? Entrando no tópico de novidades. Vai ter o evento, né, da Oktoberfest, que vai ser no mês de outubro agora, que a gente vai fazer a parceria. Vocês vão falar um pouco mais, né, sobre. Mas também queria perguntar 2 coisas.
Primeiro, a questão, da última vez que eu fui lá, estava tendo a reforma, né, do segundo andar. Eu queria entender como que vai ser a pegada realmente que vocês estão planejando para aquele segundo andar. E também os eventos que já tiveram, eu soube que teve também o São Patrícios Day, né? Isso. E como foi a resposta do público, se eles curtiram, vocês planejam continuar tendo esses eventos, estão no período de teste ainda, então, mas enfim, o que é que vocês podem contar aí pra gente sobre as novidades? Os eventos, eles são importantes, porque a gente fortalece a casa mostrando um pouco do que a gente é, né? Então, os eventos, eles fortalecem não só a cultura do que a gente trabalha, que é o Reino Unido, né? A gente tenta trabalhar de tudo um pouco. E com esses eventos a gente consegue mostrar o trabalho, né? Então, com algumas parcerias que a gente vem fazendo também, né? Então, é uma maneira da gente estar sempre ativo no mercado, né? Mostrando um pouco do Surfisher, né? E trazendo um pouco da proposta para quem não conhece, né? Então, exemplo que foi o St. Patrick's Day, né? Foi um evento que deu super certo, né? Movimentou muito a casa. Então o pessoal pegou ali um pouco da cultura irlandesa, né? E acaba que aprende um pouco, né? Sim. E unir a diversão, né? Que é o mais importante. O segundo andar, eu não posso te dizer ainda, cravar o que é que vai ser, né? Está caminhando, tem algumas coisas, digamos, em andamento, né? Então a gente está com... Primeiro a gente teve uma proposta que foi muito boa, que a gente está colocando no local, algo que agregar ao negócio da gente, mas não deixando de ser pub, né? Vai ser um pub, mas uma temática diferente, um pouco mais despojada, um pouco mais com a qualidade do Surfisher, né? Se a gente não abre mais um ambiente, né? Seria mais um ambiente, né? E só que ainda não está fechado. A gente está vendo algumas situações ainda, né? Inclusive até aproveitar o momento para dar um alô aí para o pessoal da Ambev, né, que é um parceiraço nosso. Alô, Ambev. Na pessoa do Luan, que é um cara muito parceiro. Né? Valorizam também a cultura local, valorizam o empresário, né? Estão sempre chegando junto daquele que quer uma boa parceria, né? Então toda parceria tem que ser bom para os dois lados. Então é isso que eles reconhecem muito. A gente trabalha a marca deles, eles trabalham o nosso negócio, e eu acho que assim toda parceria deve ser. Né? Então, vamos mandar um salve pro Luan aqui da Ambev e dizer que estamos abertos aí, né, para as próximas entrevistas aí. Então, fazer uma parceria com a Ambev, vir alguém de vocês aí. Então, as portas estão abertas aqui. Convidados aí. E sobre dicas... Não, agora é sobre a Oktoberfest. É o que vocês estão planejando. Já é estruturado. Vai ser dia 19 de outubro. Os ingressos já estão à venda. Vamos comprar, galera, aí. Em breve vai sair também o vídeo do Viajar para divulgar o Oktoberfest. E do dia a gente vai ter o Anderson Camelo, né, músico. Ele vai estar no solo. Talvez ele ainda venha aí com a banda, a gente tá vendo ainda. Mas Gus Medcat já está confirmado como a banda do evento. Né, vai começar às 9 da noite. O Anderson Camelo começa às 7. Né? Agora fechamos o DJ também. Eu vi que tem um DJ no começo, aí depois vai ter uma atração musical que é de Queen, Beatles, né? Que é o Anderson Camelo, cara toca muito, cara realmente já é músico da casa, né? Já tá presente lá. E agora com o Gus também, o Gus Medcat, que também, cara... Chopp liberado, caipirinha, caipirosca. Chopp Brahma liberado, caipirinha liberada, né? E todo o cardápio no valor de happy hour. Então vale a pena. Todo o cardápio? Por toda a parte de entradas, todo 100%. E de drinks também, tá? Drinks, 100% dos drinks. Incrível. Uma das coisas que a gente batia bastante nos vídeos que a gente fazia era do King Hour, né? Que todo o cardápio, exceção só dos pratos. Não, dos shots, né? Isso. Dos shots, 30% de desconto, assim, é um verdadeiro... Não, realmente é um happy hour. Né? É um happy hour de verdade. Mas realmente para movimentar e a nossa casa realmente ela é bem pequena, então os ingressos são bem limitados, né? Corram, mas vai ser uma grande festa, vai ser bem divertido como foram as outras, né? A gente teve evento medieval, teve o St. Patrick's Day. Teve medieval. A gente fez também evento medieval. Estamos organizando já também o Halloween. E a programação nas nossas redes sociais. Por isso a necessidade do segundo andar, né? Porque felizmente posso falar felizmente, né? Já está ficando pequeno o ambiente embaixo, né? Então a gente realmente tem que dar um conforto a mais para quem está vindo, para não ficar de fora, e caso entre ter um conforto, né? Para não ficar aquela situação meio
pouco apertado, né? Então a gente está pensando no segundo andar exatamente por conta disso. Então vão vir algumas novidades, a gente quer muito falar tudo que vai acontecer, mas a gente prefere dar tempo ao tempo, né? E aí em outro momento a gente convida vocês. Perfeito. E eu faço questão que vocês sejam nossos primeiros a estar conhecendo o espaço. Perfeito. Inclusive a gente do Viajar já vai puxar o chefe Pro aí também. Já falou, cara, esse Oktoberfest vai ter que ir com a gente. Sim. Estaremos lá. Estaremos lá. E o vídeo do Viajar também sai em breve. Divulga na Oktoberfest. Mas agora, aí, se você quiser realmente dar essa chamada assim, para as pessoas que querem começar com empreendedorismo no ramo da gastronomia, quais são assim as dicas que vocês têm para essa galera que está começando agora? Acho que o principal é começar, né? Então, as pessoas ficam com medo de começar e às vezes o medo faz perder um time, uma oportunidade, a experiência. Você nunca vai estar pronto. A gente vê isso todo dia. Sempre tem dificuldades, sempre tem problemas, novidades, inconsistências que a gente nunca viu. Então todo dia é um problema novo, todo dia é algum desafio para a gente resolver. E isso faz com que eu me divirto com a não monotonia desse negócio. Se tem uma coisa que não é monótono, é você ser empresário, porque sempre é um problema diferente, sempre é algo que você, por mais que você tenha um gerenciamento de risco, por mais que você se planeje, por mais que você tenha prevenção, sempre vai acontecer algo diferente que você não estava esperando. E não tem faculdade que ensine isso. Você vai ter que viver no dia a dia, e eu acho que a sua criatividade para solucionar os problemas é que vai mostrar se você vai conseguir se dar bem no negócio ou não. Mas eu acho que a principal dica peça ajuda. Eu acho que é o que a gente fez muito desde o início, sempre conversando com outros empresários. Às vezes a gente vê muita gente meio fechada no seu negócio, mas quando a gente chega com humildade e pede ajuda, a gente se surpreende o quão as pessoas nesse meio estão dispostas a ajudar. Então a gente desde lá atrás, no vizinho da gente, quando a gente abriu, era para ser, entre aspas, né, concorrente dele, e a gente chegou pedindo ajuda, e o cara virou parceiro e ajudou hoje, muito a gente, e a gente também acabou ajudando muito a ele com a visão que a gente tinha. E até hoje a gente tem vários parceiros, vários outros empresários do ramo que às vezes largam seu negócio para ir lá no nosso negócio e dar alguma dica, dar alguma sugestão, desde indicar algum fornecedor ou como se resolver tal situação, ou alguma empresa para resolver um problema que a gente tem. Eu acho que isso é muito gratificante. Então, no mercado, a gente vê as pessoas às vezes, quando não conhecem o vizinho, né, acham que é concorrente, acham que é uma briga, e quando você se abre, quando você chega, quando você conversa, você vê que está todo mundo na mesma, né? Está todo mundo ali lutando no dia a dia para crescer o seu negócio. E todas as vezes que a gente foi pedir ajuda para os mais diversos empresários, parceiros, colegas, a gente foi muito bem recebido, e é por isso que a gente tenta retribuir hoje. Então o Surfisher está de portas abertas para você que é um cara que é novo empresário, que está querendo começar um negócio, quiser ir lá trocar uma ideia com a gente, ver como é que a gente gere o nosso negócio, quais são as dicas que a gente tem, as ações que a gente toma. A gente está de portas abertas para quem quiser conversar. A gente é uma pequena empresa, mas com esses quase 3 anos aí de experiência, a gente já tem alguma coisa para apresentar, ainda mais que a gente começou do zero. Então, acho que essa foi a nossa maior dificuldade, que a gente conseguiu superar, e o que a gente pode passar de conhecimento hoje é esse. É um prazer trabalhar com o ramo de gastronomia, é um prazer trabalhar com pessoas, e é muito divertido ser empresário por conta desses desafios e dessa não rotina que a gente tem, né? Então, 14 anos de escritório, eu vivi muita rotina, e hoje o que eu vivi nesses quase 3 anos, né, não se paga isso daí. Tem um dos tópicos aqui também ainda da gente que acabou passando, que é sobre inovação e tecnologia. Então, assim, se vocês puderem citar algum ponto onde vocês acham interessante, onde vocês utilizam tecnologia, como a tecnologia ajudou vocês em algum processo, em alguma questão. Então, que puder comentar aí sobre inovação e tecnologia, né? Acho que seria interessante também. Hoje eu acho que o principal é o ChatGPT, né, ou as inteligências artificiais, né? Já testei várias, eu acho que a que para mim tem sido a melhor é o ChatGPT, pelo menos para
para textos, processos, ideias. Claro que você tem, para outras também, o Gilson utiliza muito o Canva, então tem muita coisa lá que a própria inteligência artificial do Canva também ajuda muito para a criação de imagem. Os próprios cardápios em QR Code também, querendo ou não. O próprio sistema, né? Hoje a gente tem você junta tudo isso, tudo se conversa. Você do cardápio, há um processo que a gente quer dar uma melhorada, a gente usa a inteligência artificial para isso, né? E até, às vezes, até para entender o cliente. Acontecem algumas situações e a gente utiliza daquilo, o histórico do cliente, né? A quantidade de vezes que ele pediu aquele prato, né? Então, tudo isso a gente tem como fazer uma métrica, né? Em cima do que está sendo trabalhado. Então, eu acho que é um conjunto, né? de coisas de situações que nos ajudam a usar a tecnologia a nosso favor, né? Desde a curva. Então, por exemplo, a gente tem uma curva lá de produtos, de vendas, né? Então, por aqui, a gente analisa aquela questão e tira um item do cardápio ou melhora algum item, né? Vê a saída daquele produto. Então, acho que tudo isso está interligado. É a maneira como a gente tem usado a tecnologia a nosso favor. O próprio sistema, né, nos dá isso, né? A tecnologia, hoje em dia, ela tem que servir para você se tornar mais ágil. Então, hoje o mercado muda muito, muito rápido e a tecnologia faz com que a gente esteja sempre tentando acompanhar essa velocidade. Então, a gente tem exemplos desde o cardápio do QR Code. Muita gente não gosta, às vezes, até dependendo da situação, incomoda um pouco ali você sentir falta de um cardápio físico. Mas hoje o cardápio QR Code, por exemplo, ele nos permite alterar um preço de um dia para o outro, adicionar um prato, tirar um prato que está faltando, eu já tiro para não correr o risco de um garçom lançar aquele prato e esperar chegar na cozinha para o cara ver que está faltando, para retornar para o cliente que o prato dele não vai vir, então não gerar nem aquele incômodo para o cliente de ver um prato no cardápio, desejar, querer comer e não ter. Então, com o cardápio recorrer com QR Code, a gente já consegue tirar para nem mostrar essa opção para o cliente. A gente consegue, faltou um produto, a gente consegue tirar, uma promoção que a gente queira lançar relâmpago, a gente consegue alterar um preço, nos dá muito mais flexibilidade. Verdade. E com isso a gente consegue manter os preços mais baixos. O custo que se eu tivesse um cardápio físico, eu teria que repassar em alguma forma. Eu estaria muito mais engessado e muito mais limitado, né, do que com o cardápio digital. A gente mantém cardápio físico em quantidade menor, né, para facilitar para aquele cliente que tenha uma acessibilidade mais difícil ou que esteja sem celular e até para cumprir a lei também. Mas a maioria dos atendimentos é feito no cardápio QR Code. O QR Code ele serve também até para identificar um perfil de cliente, identificar, você consegue associar até para saber de onde vem aquele cliente, qual é o celular que ele usa, qual o horário que ele acessou, quantas vezes ele acessou, quanto tempo ele passou na página. A tecnologia ela me permite... da minha casa, eu acesso pelo meu celular, eu consigo alterar um cardápio, alterar um preço, ver quais foram os produtos mais vendidos no dia, controlar o meu estoque. Então, a tecnologia ela tem que servir para facilitar, não pode ser só tecnologia por tecnologia. Você tem que implantar, você tem que utilizar e colher os benefícios daquilo. Às vezes a gente vê exemplos de pessoas que têm sistemas e sistemas têm várias ferramentas, a pessoa não utiliza aquela ferramenta e fica utilizando uma maneira mais rudimentar, né? Seja um caderninho, né? Uma planilha, e ela perde informação, perde agilidade, perde velocidade no processo de adaptação, e o mercado hoje ele é muito rápido. Se você não estiver se renovando, estiver ajustando, estiver entendendo o teu público e mudando de acordo com o teu público, você vai ficando para trás. E eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar isso, né? Seja, né, um QR Code, seja uma arte para um evento que a gente vai fazer, seja uma promoção relâmpago, a gente tem um produto aqui que o estoque não girou como a gente esperava, então eu tenho que diminuir esse meu estoque para não ficar com o giro preso, e eu lanço a promoção só para o final de semana. Eu consigo na sexta-feira, abro uma ferramenta, crio uma imagem com inteligência artificial, peço para o ChatGPT colocar um texto ou ajustar um texto que eu criei, lanço lá no Instagram,
faço impulsionamento, né, e consigo ser muito mais ágil sem precisar de mandar para uma agência de marketing, para que a agência de marketing analise, mande de volta para eu validar, para ela corrigir as minhas modificações. Então, hoje, muitas vezes, a gente faz as nossas próprias coisas manualmente com a ajuda da tecnologia, né? Eu tenho até um ponto a falar sobre isso, porque é o que a gente escuta muito, né? Primeiro, antes de tocar nesse ponto, só salientar que o cardápio do Surfish é maravilhoso, tá? Tipo, é uma experiência, só o cardápio em si só já é uma experiência, parece um jornal britânico. Acho que aquilo ali me encantou, assim, quando eu vi o Instagram, mostrei lá pros meninos, cara, olha o cardápio aqui, aí o Cadu também, que irado, a gente tem que ir lá. Mas agora, falando um pouco do viajar, a gente tem esse contato bastante com vários estabelecimentos, e muitos deles o marketing é terceirizado, né? E é uma das coisas que você falou, uma das dores que a gente mais escuta, que é a gente precisa dar essa agilidade, né? E, querendo ou não, a agência de marketing tem vários clientes, né? Então, não pode ser, tipo, a gente não tem aquela resposta imediata, né? E é uma coisa que a gente quer também dar autonomia, porque todos os nossos processos no Viajar, no aplicativo, são muito rápidos. Então, é o que você falou, às vezes tem uma promoção que você tem que soltar no dia, ou então um cardápio que não está disponível. Você está tendo essa agilidade de você mesmo ir lá e colocar. É uma coisa que ajuda e que a gente escuta que é uma dor de muitos estabelecimentos. Então, é bem legal que vocês tenham essa noção disso e que vocês fazem as edições de vocês mesmos, porque acontece bastante de cliente chegar e pedir um prato e não ter, e às vezes você fala para a agência para ela tirar e ela não consegue ter essa... Na verdade eu acho isso um equilíbrio. Eu acho que a agência de marketing ela tem um trabalho dela importantíssimo. A gente tem agência de marketing. A gente não abre mão disso. A gente usa essas tecnologias, né, que são aplicativos rápidos, né? Você tem um resultado ali imediato, mas é um equilíbrio. Quando eu vejo que você quer não posso perder esse time, né, e eu vou lá e o pessoal até brinca, eu sou o cara do Canva, né, mas ali o Canva ele é um paliativo, ele é algo para resolver logo. Emergência. Eu não quero que substitua o trabalho do profissional do marketing, porque é importantíssimo. O marketing ele tem várias ramificações, ele não é só arte. É direcionamento de venda, posicionamento de marca. Toda estratégia. Toda estratégia. Então, é muito importante. É o que eu só falei, né? Às vezes eles têm tantos clientes que eles não conseguem ter essa agilidade. Então, é bom também que os donos estejam sabendo disso. Né? Um exemplo aqui que eu posso dar, realmente nunca vai substituir, pelo menos nunca não, mas por enquanto não substitui o profissional. Mas um exemplo que eu tenho, a gente precisou criar o código de ética da empresa para o selo Sebrae. Inclusive a gente é duplamente diamante, né? Então na nossa primeira inscrição ao selo Sebrae, né, que para quem não conhece, é um selo que vai atestar a qualidade empresarial não só de bares e restaurantes. Você que tem uma farmácia, você que tem um comércio, você que tem são vários tipos de empreendimentos, segmentos que você pode se qualificar para o selo Sebrae. Vem um consultor, vai fazer uma análise, são mais de 100 itens que ele vai analisar do seu negócio e você cumprindo as exigências, o Sebrae vai lhe dar um selo de qualidade empresarial. E a gente, na nossa primeira inscrição, a gente conseguiu atingir o diamante, que é o selo máximo do Sebrae, e acabamos de renovar esse ano pelo segundo ano consecutivo, como também diamante, com novas exigências e com novas métricas, né? Mas um dos motivos, voltando aqui, quando a gente precisou fazer o nosso código de ética, a gente tem um escritório jurídico. Eu poderia acionar o jurídico, pedir para o jurídico fazer um código de ética para mim. O jurídico não conhece o dia a dia do meu negócio, então ele teria que vir, pesquisar, entender, acompanhar, para depois gerar um código de ética para eu analisar. Então eu fiz o caminho inverso. Eu, junto com o ChatGPT, eu fui colocando diversos pontos, diversas cláusulas do nosso dia a dia, montei um código de ética e mandei para o jurídico validar. O jurídico analisou, sugeriu 2 alterações e devolveu. Então, o que a gente vê essa ferramenta é essa análise. Depois eu tive que criar um planejamento estratégico da empresa. Criei o planejamento estratégico, joguei para o ChatGPT, pedi para ele identificar pontos falhos no meu planejamento estratégico. Ele faz várias colocações, eu vou trabalhando essas colocações, vou aperfeiçoando o meu planejamento estratégico. Se eu contratasse uma consultoria para isso, eles iam ter que passar 1-2 meses dentro da minha empresa, eu ia gastar aí uma fortuna e às vezes não ia estar tão
intrínseco ao meu negócio do que eu mesmo fazendo. O ChatGPT ele não substitui o profissional. Eu não vou substituir um jurídico, não vou aprovar um código de ética, eu não vou aprovar um contrato sem passar pelo meu jurídico antes, porque o ChatGPT ainda erra, mas ele serve para eu agilizar. Então, recebo um contrato de um fornecedor, eu já jogo lá no ChatGPT, já peço para ele identificar, já questiono, já vejo se o fornecedor consegue alterar ou não. Depois que o fornecedor altera, que está tudo acordado, aí eu mando para o jurídico validar. E a mesma coisa com o marketing. Às vezes a gente cria alguma coisa ali, manda para o marketing aprovar, ou alguma coisa de urgência, a gente utiliza do jeito que está. Mas isso serve para várias áreas, para o jurídico, para o contábil, para um RH. Então, o ChatGPT hoje ele vem para agilizar, né, o seu negócio, e você ainda precisa de um profissional validando, né? Então fica aí a dica, mais uma dica, né? Utilizem a inteligência artificial para agilizar a vida de vocês, né? Não delegar 100% para ela, mas ela agiliza aí muito dos processos, pode ser muito útil aí, e acho que para todas as áreas, né? Então, assim, eu penso que quem hoje em dia não está olhando para isso, quem não está utilizando no seu dia a dia, no seu negócio, está perdendo tempo e, enfim, o bonde está passando, né? A gente está no comecinho aí dessa onda, então realmente acho bem importante aí aproveitar esse momento, pesquisar, ver como é que isso pode se adequar à vida de cada um, né? E nos negócios também, né? Então, no Chef Pro a gente já está implementando, no Viajar também, o pessoal do Surfisher também já utiliza no negócio deles, então... Aqui também na Cordel tem várias startups e acho que não tem nenhuma, na verdade, posso estar enganado, mas acho que não tem nenhuma que não tem pelo menos um pouquinho de inteligência artificial no negócio, sabe? Aqui a gente está vendo que realmente está sendo uma coisa que está sendo meio que essencial que tenha, né? Eu acho que vai ser para todo mundo, né? É inevitável, assim, que... Está numa fase embrionária e já está do jeito que está. Imagina daqui a 2, 3, 5 anos a gente vai viver aquele filme Her, né, o Ela, do Joaquim Fênix. Eu acho que o mais breve possível, assim. Exatamente. Eu até acredito, assim, que se você quiser fazer, já dá para fazer aquilo, né? Já dá para você criar um assistentezinho ali, colocar ela com voz, colocar ela no seu fone. E dar acesso da sua vida toda para ela fazer tudo. Se você quiser fazer, já dá, né? Ainda não está comercial aí para todo mundo, mas a realidade está aí, né? Então, realmente é algo bem importante a gente perceber isso e olhar isso com cuidado, com atenção e para não ficar para trás, né? Então, realmente, acho que é um momento importante aí na humanidade, né? Digamos assim. Estamos testemunhando isso, né? Somos felizados por perceber essa virada, né? Exatamente. A gente está vivendo uma revolução, o início de uma revolução, e eu olho com esses olhos também de sermos felizados por estar presenciando isso, essa mudança. E a gente, como empresários, né, negócios, a gente tem que se adaptar e utilizar isso da melhor forma possível, né? Para não olhar para trás, né, e fazer como a gente às vezes vê, se eu tivesse nessa época eu tinha inventado primeiro, então hoje quem realmente conseguir colocar o seu negócio e aproveitar disso vai se destacar em muito da concorrência, né, para qualquer área que seja. Exatamente. E assim, já encaminhando para o final, né, aqui da nossa conversa, e também aproveitando esse gancho, a gente olhando para o futuro, né, falando de futuro, quais são aí os próximos passos, né? O que vocês puderem falar, obviamente, aí, do planejamento de vocês, mas como aí vocês estão enxergando aí os próximos anos, os próximos passos do Surfisher, né? E uma coisa que eu queria perguntar também, que você trouxe o bonezinho, né, para mostrar, mas essas roupas de vocês têm uma lojinha que vende ou pretendem ter dos produtos, dos bonés? Pretendemos. Por enquanto, ele serve mais como fardamento, sim, né, como identificação nossa. Mas a gente pretende sim alguns souvenirs, né, algumas coisas que a gente possa estar comercializando no próprio local. Não na beira-mar, porque eu não sei se é permitido por conta do manual ali da beira-mar. Mas no pub, provavelmente aí em pouco tempo a gente vai estar colocando uma caneca, um boné, uma camisa, né, até com alguma coisa voltada mesmo para o negócio. Querendo ou não, até a própria cerveja, né? A própria cerveja a gente já tem, né, como o Rogério reforçou, a gente tem a nossa cerveja preta, né, que é que também quem produz é a Brewstone, né, a Carol, uma parceira nossa também, né, e o chopp também, que leva lá o nome Surfisher artesanal, né, mas devagarzinho a gente está caminhando para isso, né. Respondendo a tua pergunta também, existem projetos em andamento, né, a gente não pode já cravar aqui que já vai sair agora, porque
a gente respeita muito a questão do tempo, né? Como eu tinha falado para vocês, a gente está numa construção. A gente já aprendeu muito, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda a aprender, tem muita coisa ainda para vivenciar, né? E a gente respeita muito essa questão do tempo, né? Dá tempo ao tempo, e que a gente entende que é questão mesmo de processo, né? De estar sempre melhorando. Etapas, né? São etapas que a gente tem que cumprir, né? Mas afirmo que tem projeto engavetado e tem projeto, inclusive, em andamento. Mas são coisas que não dependem só da gente. Coisas que dependem de terceiros, né, no caso. Tanto de local como de negócios, né? Então a gente já tem mapeado, né, alguns locais em Fortaleza, não só em Fortaleza. O Zébio também é um local que a gente olha com muito bons olhos, né? A própria Quirais, mas ainda em stand-by. Quando a gente criou o Surfisher, né, desde o início a nossa ideia nunca foi ficar em um local só. A gente tem um sonho da marca, a gente quer expandir e a gente tem trabalhado a marca analisando sempre o mercado. Então a gente fez o delivery, né, fez a unidade da Beira-Mar com uma pegada mais praia, fizemos o autêntico pub britânico. Então a gente tem experimentado essa diversidade de negócios para ver como o público reage, e temos também outros projetos que a gente está tocando, como o Gilson falou, analisando também outras unidades de negócio com uma pegada diferente também, para ter sentir essa percepção do público. Então a gente gosta dessa diversidade, mas tudo sobre o guarda-chuva da qualidade do Surfisher, para que o cliente ele vá, esse é o modelo praia, esse é o modelo pub, esse é o modelo tal, esse é o modelo to go, ou esse é o modelo, né, e vários outros exemplos de negócio, mas todos sobre o guarda-chuva do Surfisher, com a identidade do Surfisher, mais voltada para um público específico. Quem sabe um dia a gente tenha, sei lá, o Resort Surfisher, a gente tenha, né, o Clube do Surfisher. Uma coisa que eu queria perguntar, sim, se vocês pudessem falar, mas você acha que você já acabou de falar, porque assim, a gente tem outros parceiros também, por exemplo, o The Ribs, né, que ele é da rede do Bulls, mas querendo ou não é Bulls. Uhum. Então, no caso, esses outros projetos também seriam Surfisher. Isso, a gente pensa em colocar o nome Surfisher, né? A gente entende que como o nosso foco é qualidade, como o título de Sir, né, passa, né, um título de nobreza, um título que é dado lá aos nobres na Inglaterra, a gente quer colocar o nosso negócio sempre embaixo desse guarda-chuva, mas que ele possa atender diferentes tipos de público. E aí, de acordo com, né, os negócios que forem sendo mais bem recebidos pelo público, a gente pode acabar replicando ele de alguma outra forma. Mas a gente está sempre tentando fazer um pouco dessas experiências de estar mudando e sentindo um pouco o mercado, olhando a tecnologia, olhando o gosto do público, olhando o que vem pela frente. Nunca ficar engessado a uma coisa só, mas tentar se adaptando ao que não necessariamente ficar preso àquilo, né? A gente é muito tranquilo em relação a isso. Então, se for para a gente ir para um shopping, a gente vai redesenhar o negócio, mas é muito tranquilo pelo que ele está falando, pela qualidade, pelo que a gente já faz. Então, basicamente, você muda a paginação do negócio. Então, o produto é o mesmo, qualidade que todo mundo conhece. Então, pensando nisso, a gente não tem por que se prender, né? O mundo aí está aberto a todas as possibilidades, né? Então, cabe a gente se redesenhar e fazer acontecer. Se a gente mantém a qualidade, a gente tem certeza que o negócio prospera. Então, acho que esse é o principal. Vocês já têm os processos de vocês desenhados, né? Sim. Então, para replicar isso, enfim, expandir e de várias outras formas. Como ele falou há pouco, né? Nós somos uma empresa pequena. A gente sabe o tamanho da gente e respeita isso. A gente tem também outras empresas que a gente olha como norte. Pô, cara, um dia eu quero estar como esse cara tá. Um dia eu quero ser mais ou menos parecido com aquele negócio, óbvio, né? Nunca copiando, mas você tem que ter um norte. Não adianta a gente só parar, estacionar no tempo e ficar. Então a gente pensa, mesmo sendo uma empresa pequena, a gente tem muito processo definido. Então nos dá a segurança de dar um passo, claro, sempre com muita responsabilidade, entendendo que o tempo tem que estar no seu devido momento, certo, né? Então, aos pouquinhos a gente vai galgando aí um crescimento, uma construção do futuro, né? A longo prazo, digamos assim. Perfeito, ótimo. Caio, tem mais alguma pauta aí que você queria colocar? Não, só
reforçar a Oktoberfest Surfisher. Importante. Em breve o vídeo do Viajar vai sair para divulgar, mas já podem comprar o seu ingresso. Vai ser uma festa assim, a gente espera que seja muito, muito divertida. Estaremos lá, tanto Viajar quanto Chef Pro. Agradecer vocês, né, pelo convite, por ter topado aqui compartilhar um pouco da experiência de vocês, né, e dizer que as portas vão estar sempre abertas caso vocês queiram vir conhecer um pouco mais desse ambiente da Cordel, que é um ambiente assim rico, né? A gente está aqui há 3 meses, mas parece que já faz muito tempo. As coisas aqui acontecem e você nem espera, né? As conexões aqui são muito rápidas, mas muito valiosas. Então, tenho certeza que se vocês quiserem vir, vocês vão fazer conexões muito importantes aqui. Mas agradecer o tempo de vocês, agradecer a parceria, assim, Chef Pro vocês estão conhecendo agora, mas Viajar já tem uma parceria grande com o Surfisher, que a gente espera que essa parceria continue se mantendo. E é isso, espero que vocês em casa também tenham gostado de conhecer um pouco mais da história do Surfisher. Vocês podem visitar o pub, tanto o pub quanto a praia. E a gente em breve também vai estar indo visitar a praia e gravando uns conteúdos bem legais para vocês. Então é isso, obrigado, gente. No dia que for gravar lá na praia, me chama para vir também junto com vocês. Ele tá quase um estagiário do Viajar, já foi gravar com a gente uns dias, conheceu também o Surfisher por conta da gente, tá quase estagiário do Viajar. Começar a cobrar aí também, né? Pelo menos o almoço lá da equipe de vocês. E também para finalizar aqui, minha parte é agradecer demais aí vocês dois, realmente papo muito bom. Então conhecer a história de vocês, né? Eu que conheci lá desde os primeiros dias do Surfisher Praia, então poder conhecer vocês, ver esse crescimento, né? Vocês falando isso, dá para ver realmente assim o brilho no olho, a vontade de crescer, de continuar expandindo. Então realmente aí foi um momento muito massa pra gente, né? Agradecer aí, e como o Caio falou, que o ambiente está de portas abertas aí para vocês, realmente é um ambiente aí que é muito colaborativo. Então um dia que vocês quiserem vir aqui fazer uma visita, conversar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, então estaremos aqui. E, pessoal, muito obrigado aí todo mundo. E deixar vocês também falar e as considerações finais, né, de vocês. Quiserem deixar um recado para alguém, as redes sociais de vocês também, como entrar em contato. Então, fica à vontade aí. Tá, queria agradecer a oportunidade, né, vocês abrirem as portas de vocês. A gente contou um pouco da nossa história, um pouco do nosso dia a dia, um pouco da nossa dor também. A gente fala aqui também de problemas, né? Mas, muito obrigado, né, pelo espaço, pelo tempo de vocês. E deixar um oi pro pessoal em casa para o Oktoberfest chegando. As vendas continuam. Dia 19, 3 atrações, chopp liberado, caipirinha liberada e uma noite mágica aí pra gente curtir junto. Já era fã de vocês, hoje então conhecendo mais aqui fisicamente do ambiente, mas ainda temos certeza que teremos ótimas parcerias. E obrigado, pessoal. Perfeito, pessoal. Então estamos encerrando aí nosso segundo episódio dessa série Assim Assado aqui, uma edição especial do Papo de Corredor aqui na Cordel. Grande beijo, abraço e até a próxima, né? Valeu. Valeu.